Vasco é absorvido STJD no primeiro julgamento por conta dos problemas que teve na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. E vamos falar também sobre o jogo contra o Juventude. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sábado a bola vai rolar, e como vai rolar? Às 9 da noite. Vasco Juventude, ele ligando a chave para o Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, que o jogo é sábado às 9 horas da noite e não no domingo, porque domingo é dia de eleição, aí toda rodada foi para sábado e o Vasco é o jogo que fecha a rodada. Se fosse dia normal, por assim dizer, muito provavelmente seria na segunda-feira, e no caso aí será no domingo, no sábado às 9 da noite, e a gente não vai. Ó, novamente começou de volta a palhaçada da CBF, que alegando superlotação excluiu de poder fazer o nosso trabalho, e a gente vai fazer de uma forma que a gente vai poder fazer, não é a mesma coisa de narração digitada, comentários, e fazer aqui a nossa análise da escalação, análise do primeiro tempo, mas poder trabalhar como a gente gosta de trabalhar, a gente não vai poder. E a nossa transmissão a gente não vai poder fazer lá no estádio, infelizmente. Aí a gente não pode fazer o nosso trabalho. Bom, e o técnico Rafael Paiva já começou a quebrar a cabeça para o time. Saber o time, né, que vai enfrentar o Juventude. E a tendência é aí que o João Vitor retorne à zaga, porque vai ser uma pressão muito enorme em cima do Léo Pelé, depois das duas falhas que ele teve ontem, 2 gols do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, eu estou com o Atlético Paranaense na cabeça. No Atlético Mineiro, inclusive o gol do Paulinho. Eu vi aí gente na internet chamando o Paulinho de traidor, mas olha, ele hoje é funcionário do Atlético Paranaense. Ele pode ter carinho pelo Vasco, já que o Vasco foi o clube que abriu as portas para ele. Inclusive o Gui encontrou o Paulinho lá na Arena MRV, inclusive pediu para o Paulinho voltar para o Vasco. Mas hoje ele é funcionário do Atlético Paranaense. Aí o Atlético Paranaense não mentiu, o Atlético Paranaense na cabeça do Atlético Mineiro. E ele tem que fazer gols dos adversários que o Atlético Mineiro enfrentar. Caiu o Vasco, seu adversário, ele teve que fazer a lei do ex. A culpa é do Léo, que ficou esperando a bola chegar e se antecipou. Se ele tivesse se antecipado, muito provavelmente teria acontecido um acidente de cabeça com cabeça, mas ele teria evitado um gol do Paulinho. E aquela dividida fofa, já falei para vocês, eu tenho problemas com a palavra fofo. Ele foi fofo na dividida com o Paulinho no primeiro gol, que originou ele tocar para o Hulk cruzar, e o jogador do Atlético Mineiro bater de primeiro, assim, pegou na veia, não teve nem como o El Jardim chegar naquela bola, e o gol do Paulinho mencionado. E hoje teve o primeiro julgamento da série de coisas que aconteceram lá no São Januário, na partida de ida aí sim contra o Atlético Paranaense, pela quarta de final da Copa do Brasil. E hoje foi julgado arremesso e objetos no gramado,
adesivo do Curitiba, botaram adesivo do Curitiba rival, regional do Atlético Paranaense, no banco de reservas do time visitante, no caso aí do Atlético Paranaense, e também a expulsão do João Vitor. Tudo isso, o Vasco foi multado em 3 mil apenas em objetos jogados no gramado São Januário. Foi absorvido do adesivo no banco de reservas, o João Vitor foi absorvido, o Vasco foi absorvido também das alegações que o Atlético Paranaense falou de condições do vestiário da torcida visitante, o Vasco foi absorvido também. Parabéns ao Pedro, não sei o sobrenome do Pedro, que aliás vamos colocar aí ó, a atuação do Pedro, veja. Se em algum momento, no período recente, o Vasco foi subrepresentado por pessoas que não conheciam a história do Vasco, isso acabou. Por que eu digo isso? Porque essa ação é um ataque institucional ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso tem que ficar bastante bem claro. Feito por um clube que diz que recebe bem seus adversários. Gostaria de lembrar os senhores de 2013, em que o Atlético Paranaense levou o jogo para Joinville, ficou sem policiamento, usou uma segurança privada diminuta e causou danos aos torcedores do Vasco e ao Clube de Regatas Vasco da Gama, perdendo 10 manos de campo como visitante. Isso é tratar o visitante de forma violenta. Nada o que foi dito nos autos se compara a isso. E mais, o Vasco é representado não só por esse advogado, por profissionais gabaritados e respeitados no meio desportivo. O senhor Alain Baliaciano, na véspera da partida, foi até o hotel da delegação do Atlético Paranaense, se mostrando à disposição. Eu tenho print de conversa e eu tenho áudios que não foram juntados porque a prova testemunhal foi admitida. Não teria como prever essa questão. O senhor Paulo Miranda encaminha um áudio agradecendo o tratamento do Vasco da Gama para com ele. O senhor Paulo Miranda, amigo pessoal de Pedrinho, e jogaram juntos. Então, desde então, eu afasto por completo essa narrativa falaciosa e uma invenção, uma gambiarra jurídica de um time que não sabe perder. O Atlético Paranaense perdeu por 3 oportunidades. Perdeu no Campeonato Brasileiro, perdeu no primeiro jogo da Copa do Brasil e perdeu no segundo jogo da Copa do Brasil. É isso que está em julgamento. Um choro de perdedor. E mais, aqueles que não conhecem a história, procurem no Google o que aconteceu em 1997. O caso Ives Mendes. É lá que o ódio do senhor Petralha começa contra o Vasco da Gama. Isso tem que ficar bastante claro aqui nesse tribunal. E também perdeu o título de 2004. Importante frisar. Agora, em relação às provas dos autos, faço coro ao que foi dito pelo ilustre procurador. Cadê a prova que a fotografia foi tirada antes da partida? Assim como o Vasco pode ir a seu vestiário a qualquer momento e gravar um vídeo, o Atlético Paranaense pode chegar ao vestiário, quebrar uma cadeira, sujar o vestiário e dizer que o Vasco da Gama sujou, entregou, quebrada a cadeira. O Vasco da Gama tem um estádio centenário, que é o orgulho e o respeito da sua torcida. E vive sob constante ataque de pessoas da elite desse país que não admitem que um clube da Zona Norte, e aí eu faço referência ao que foi dito pelo jornalista de Curitiba, dizendo que a Zona Norte do Rio é sinônimo de violência, que depois teve que se retratar, para dizer isso.
Denúncia feita pelo nosso canal, hein? Sobre o jornalista de Curitiba. O nosso canal fez a denúncia. A unidade do estádio sob risco. Isso é má fé. Isso é uma vergonha. Não há estádio de futebol no Brasil mais vistoriado, mais vigiado que o estádio de São Januário. O Vasco da Gama tem todos os laudos da polícia, do Corpo dos Bombeiros e também da Vigilância Sanitária. A CBF aprova anualmente uma vistoria dos estádios. Até a presente rodada, nenhum visitante disse que o vestiário de São Januário não tinha condições de higiene ou condições físicas. Nenhum. Estamos quase na 30ª rodada do campeonato. Isso é uma fabricação. Assim como o processo de amanhã é uma fabricação. Quando os atletas do Atlético Paranaense tentaram agredir o Lucas Piton, o segurança do Vasco agiu para defender o seu atleta. E depois foi covardemente cercado e agredido. Mas isso será debatido amanhã. E eu espero amanhã os senhores aqui. O fato é que não há nada, absolutamente nada, contra a estrutura de São Januário. Se essa comissão ou procuradoria quiser, as portas de São Januário estão abertas para qualquer tipo de vistoria. Em relação ao arremesso, excelências, há um boletim de ocorrências. A questão de arremesso de copos é um problema que todos os clubes vivem, não só o Vasco da Gama. Mas o Vasco da Gama é um clube que vem focando na segurança, que vem focando em parcerias com o Ministério Público, inclusive foi o primeiro clube do Rio de Janeiro a permitir a entrada 100% por reconhecimento facial. E mais, é óbvio que o estádio Vasco da Gama, como um estádio antigo, tem problemas, como qualquer casa. E nós estamos lutando para uma reforma. Em dezembro, o estádio será fechado e nós iremos finalmente reformar o estádio com recursos da sua torcida e do Vasco da Gama. Não há nada que impeça aqui a continuidade, ainda mais o artigo 211, ele é muito gravoso. Ele fala em interdição de estádio. É por isso que esse advogado se exalta. Se houvesse algum fato relevante de verdade que pudesse dar uma perda de mando, uma interdição de estádio, o tom seria completamente outro. Como já foi em outros momentos, o Vasco da Gama que absorveu o Vasco. Amanhã terá outro julgamento conta do Bentinho, que é o segurança do Vasco. Teve barraco com os jogadores do Atlético Paranaense. E amanhã será o julgamento do Bentinho, que ele poderá pegar gancho, o Vasco poderá perder alguns mandos de campo. Diferente de certos jornalistas que falaram que o Vasco terá, ou seja, não era interditado, tem muito caça-like, muito procura de cliques e jogam fake news. O Vasco poderá sim perder alguns mandos de campo, mas não, ou seja, não era ser interditado, como dizem certas pessoas que nem no Brasil estão. Mas fazer o quê? A procura de caça-likes. Aliás, voltaram a ressuscitar, inclusive, a Crefisa. Bom, e amanhã terá o julgamento do Bentinho, que tudo leva a crer que o Vasco será absorvido também, mas vamos aguardar. Mas hoje, no julgamento de hoje, o Vasco foi absorvido do João Vitor, foi absorvido no conta dos adesivos, colocados lá no banco de reservas do time visitante, que botou os adesivos do Curitiba, foi absorvido da reclamação do Atlético Paranaense, das condições do vestiário adegadas pelo Furacão, e foi absorvido também sobre... só foi multado em 3 mil das coisas R$ 3.000 das coisas que foram jogadas
né, no gramado de São Januário. Bom, vamos aguardar o julgamento do Bentinho amanhã. E o time agora se prepara para o jogo contra o Atlético. Agora morreu o Atlético Mineiro, agora será no dia 20, né, já que no sábado será o jogo contra o Juventude, depois o campeonato para, né, o calendário para a data da FIFA, onde a seleção brasileira fará mais 2 rodadas de eliminatórias para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México, e retorna no dia 15, o último dia da data da FIFA, dia 15, e no dia seguinte, olha só, no dia seguinte da data da FIFA, o Vasco volta a campo contra o São Paulo pelo Brasileiro. Pode jogar no dia seguinte da data da FIFA, só não pode machucar os 2 queridinhos da CBF, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro, que não poderia enfrentar os dois dias depois da data da FIFA. Não consigo entender, mas ele vai enfrentar o São Paulo no dia 16 pelo Brasileirão, lá em Brasília, e depois, no dia 20, que seria rodada do Brasileiro, será pela Copa do Brasil, será o jogo de volta contra o Atlético Mineiro em São Januário. Mas também terá julgamento ainda, o Vasco entrou na justiça querendo que o jogo volte à data original. Vamos aguardar, né, o jogo contra o Atlético Mineiro, seja no dia 17, que era a data original. Vamos aguardar que os gravatados da Justiça Desportiva venham, né, já que a CBF atendeu a necessidade do Atlético Mineiro e do Flamengo. Vamos ver o que os juristas da Justiça Desportiva veem o caso. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite. Não, boa noite é hoje, é agora. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois o boa noite, o resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.